E aí, pessoal. galera! Estamos de volta com o nosso IPELcast. E hoje nós temos um outro convidado de peso, né? Faz parte da nossa equipe. Eu não vou falar. Você vai falar do currículo dele. Ó, lembrando, gente, curte, compartilha, comenta, tá? Entra na nossa plataforma, segue a gente, toca no sininho, porque a gente precisa realmente alcançar um máximo de pessoas possível, porque o nosso conteúdo é muito massa. Então, não perde essa oportunidade de estar ajudando a gente a difundir boas informações da odontologia, né, Jaque? Isso aí. E hoje estamos com ele, que é daquele time, Ju, da briga de foice que dá nos cursos. Nas vendas, né, das matrículas. Exatamente. Ele é formado pela Universidade Federal de Alagoas, com intercâmbio na Universidade de Lisboa. Internacional, o homem Residência em bucomaxilofacial, mestrado em perícia forenses pela UPE. Ele tem atualização de implante, ele é professor universitário e professor do IPEL, né? O IPEL tem aí, faz muito orgulho de tê-lo na nossa equipe. Darlan Cavalcante, aí, muito bem. Bom dia, gente. E aí, tudo bem? Muito feliz, né, de fazer parte aqui do IPELcast, né, que já é um sucesso. E é muito bom a gente fazer parte dessa equipe e saber que os cursos realmente têm sido um sucesso. Eu acho que a gente tem trabalhado realmente muito por isso, né, de se aproximar cada vez mais do aluno e fazer com que o nosso conteúdo seja sempre muito bom. E eu acho que essa é a intenção também do nosso IPELcast, né? Exatamente, é isso que a gente traz, né? A gente busca realmente passar uma odontologia de qualidade, trazer a força da nossa especialidade, né? Você trazendo a cirurgia, tem endodontia, tem prótese, tem implante, mostrar aí a força que tem uma odontologia bem realizada, né? Um preparo importantíssimo curricular, né? Tanto dos professores e dos alunos que vêm buscando os nossos cursos. Isso é muito importante, né? E hoje a gente vem bater esse papo, Darlan, dar continuidade aí, né? Falando que hoje também nós vamos trocar ideias sobre caso clínico, né? Sim, muito legal. E é muito importante a gente trazer essa vivência, essa experiência, né? Essa troca de informações da especialidade de cirurgia, que é o seu caso, né? Sim. E aí, assim, de antemão, a gente quer entender como foi que a odontologia entrou na sua vida, né? E olha, você é de lá, né? De Alagoas, né? Eu sou de Alagoas. Pois sou de Alagoas. Na verdade, a odontologia entrou na minha vida meio que de sopetão, assim, né? Eu sou o primeiro dentista da família, né? Então, eu sempre fui muito bom aluno durante a graduação e lá na nossa época, na Universidade Federal de Alagoas, para que você fizesse a prova, não era um vestibular unificado, a gente chamava de PSS, né? Era Processo Seletivo Seriado. Você fazia um vestibular no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio e outro no terceiro ano do ensino médio. Tipo um Enem, né? Isso. E aí a gente fazia esses 3 anos separados, juntava uma média e aí a gente escolhia o curso no terceiro ano, né? Certo. E aí eu pensei muito, eu gostava muito das áreas de biologia e tudo mais, e aí eu fiquei muito nas áreas da saúde, né? Medicina, odonto, e aí eu consegui passar em odonto na época e me apaixonei pela profissão, né? Eu sempre gostei muito da área da odontologia, mas foi isso, né? Eu fui meio que o pioneiro aí na família. Depois de mim, meu irmão também já se formou em odontologia, né? Dentista formado. A gente vai então, trazendo, né? Eu abri os caminhos, mais ou menos isso. Desse lá jeito. também fui a primeira lá em casa da odonto, né? E hoje tem Jaque, tem 2 primos, né, que fazem também odontologia. E assim, a gente vai trazendo. Quem quiser entrar, vem que é maravilhoso, né, não? Muito bom, muito bom. Vamos embora. É isso mesmo. E assim, a cirurgia foi uma escolha de cara sua? Você gostou de outra especialidade dentro da grade de odontologia? A cirurgia, na verdade, sempre foi uma paixão, assim, ao longo da faculdade, né? E aí, essa história na cirurgia, ela é muito engraçada também na minha vida, porque assim, quase que eu não vou pra cirurgia, né? Então eu sempre gostei muito de cirurgia, eu sempre brinco dizendo que se fosse pra outra área eu não ia dar certo, eu não ia dar certo na dentística, na endo, eu odiava endodontia, né? Como muitos, meu Deus! Prótese também eu não era um dos melhores, mas eu tinha aquele gosto, sabe? Quando eu chegava, fazia uma cirurgia, via o dente saindo, pra mim era uma alegria muito grande e ali eu já sabia que era a especialidade que eu queria seguir. Mas quase que eu passo
primeiramente, assim, para a área acadêmica antes de fazer uma especialização, né? Ao longo da minha faculdade inteira, desde o 4º período, eu estava muito dentro de um laboratório de microbiologia oral. Então, eu comecei com monitoria, né? E aí, logo em seguida da monitoria, eu segui com trabalhos de pesquisa, PIBIC, extensão. E aí, no final da graduação, eu fiz a prova para entrar na residência em cirurgia, mas também fiz a prova do mestrado em microbiologia e imunologia oral. Então, quando eu fui fazer a prova de residência, eu já estava passado nesse mestrado. Olha só. Então, imagina só, eu tive que trocar, estava praticamente tudo certo para ir para o mestrado. E era a sua vivência? Era um mestrado muito bom, um mestrado na Unicamp, que eu passei na época, né, na FOP de Piracicaba. Sim. E aí... Eu optei pela cirurgia, meio que eu larguei tudo da microbiologia, né? Então, a minha professora Regiane, que é uma professora que seguiu aí ao longo da minha vida inteira com a microbiologia, eu devo muito, né? Eu sempre digo que eu devo, inclusive, passar na residência em cirurgia, eu devo muito à microbiologia também. Sim. Porque ajudou muito na questão do currículo, né? Dos projetos, dos com artigos, certeza, é enriquecedor, né? Pois é. Então, a minha vida meio que ia seguir por esse caminho aí. Talvez eu nem estivesse aqui, né? Porque eu estaria aí em São Paulo. Olha, mas eu vou dizer, essa parte das cadeiras básicas da odontologia, né? Muitos cirurgiões dentistas realmente não entram de cabeça nessa parte, né? Você teria a titulação de cirurgião dentista, porém seria da parte básica de micro ali, né? Possivelmente você ia entrar na patologia. O que você acha? Provavelmente. Né? Provavelmente eu seguiria também nessa área do doutorado, né? Porque lá na instituição, na Unicamp, também tinha doutorado na mesma região. E era algo também que eu sempre quis seguir, né? Então, assim, eu escolhi pela cirurgia, mas eu sempre disse que, assim, eu não consigo estar fora de uma sala de aula, Ju, assim. É um negócio impressionante. Eu não consigo. Desde a época de faculdade, antes das provas, alguns amigos já chegavam, Darlan, vamos lá fazer uma revisão. Eu dava revisão pros meninos, então era já algo... tinha... Eu já tava na veia. Não tem, assim, eu acho que é onde eu me realizo muito. Eu me realizo muito na cirurgia, mas eu não consigo dizer que eu sou uma pessoa realizada se eu não estiver dentro de uma sala de aula. Passando o seu conhecimento, né? E para passar esse conhecimento, você tem que se preparar, né, Darlan? Sim, constantemente, continuamente. Muito. Eu acho que a gente tem falado muito sobre isso. Vocês têm falado muito sobre isso, né? No IPELcast eu tenho acompanhado. E a gente tem falado isso muito. Eu falo muito isso para os alunos, né? Que a gente vive numa geração que cada vez mais é muito imediatista, né? Então, a gente sabe que as redes sociais, elas fazem com que a gente tenha essa falsa ilusão de que tudo dá certo muito rápido. Rápido demais. E não é dessa forma, né? Então, a gente tem aí anos na odontologia, anos de preparação, de pós-graduação, de especialização, de muito estudo, né? E eu acho que isso é o que prepara realmente a gente para que a gente possa conseguir ir alcançando as coisas que a gente almeja. Eu sempre penso assim, sabe? Às vezes a gente, como profissional, né? Para se preparar, por exemplo, para você fazer um mestrado, para você voltar com uma carga para ir para uma sala de aula, você às vezes precisa sumir um pouquinho, ficar mais recluso em questão de consultório e preparo curricular e não focar somente em estar em sala de aula antes mesmo do seu preparo. Eu acho muito importante o preparo curricular para você poder ter carga para passar. Senão você acaba passando só o que você estuda, lê. E não o que você também tem de vivência, porque é muito importante, né? Você acha que isso aí ajudou na sua passagem? Com certeza. E assim, se você quiser entrar pela cirurgia, não tem como ser diferente, né? Porque quando você entra na residência, acho que Rafael falou um pouquinho a respeito disso, a nossa dedicação é exclusiva à residência. Então, dificilmente você vai conseguir trabalhar, dificilmente você vai conseguir estar em outro meio que não o da residência. Então, eu sempre digo isso, né? Muitos alunos, inclusive, ao longo da graduação, eu chamo de American Dream da odontologia, né? Que é ser bucomaxilo. Mas para você entrar nessa área, se você optar pela residência, que é uma carga horária gigantesca, em 3 anos a gente tem uma carga horária maior do que o da odonto inteira, olha só. Você tem que se dedicar muito. Então você tem que se dedicar exclusivamente a isso. Tantas e tantas vezes. Já teve momentos de eu passar 48 horas de plantão no regional, sábado e domingo inteiro, para ter um tempo no final de semana seguinte para poder conseguir visitar minha família em Maceió, por exemplo. Então, assim, é a abdicação, às vezes, total de todo o resto. Né? E é escolha. Então, é uma abdicação que a gente escolhe, que a gente sabe que a gente está se preparando para isso. É muito diferente o currículo de uma pessoa que se dedica, sabe? Mesmo assim que não seja na buco, mas que seja qualquer especialidade. Quando você tem a dedicação de um curso onde te prepara melhor, uma especialização, um mestrado, um doutorado, você sai com uma carga diferente, entendeu? É uma visão, é uma formação
formatação de profissional totalmente diferente. Até a conversa é diferente. Sim, Quando você conversa com uma pessoa assim, que tem uma vivência, que tem uma questão acadêmica formada, é diferente, né? A gente sente realmente que a carga é boa. A gente se assusta menos com algumas coisas na profissão quando a gente já levou tanta pancada, né? Então, eu sempre falo muito isso, né? Que a vida da gente é como essa escada. O grande problema é quando a gente tenta pular esses degraus, né? Pular as etapas. E muitas vezes essa escada, ela não tá toda pronta, ela não tá toda encimentada. Ela é uma escadinha de barro, né? Onde a gente tem que ir realmente encimentando um degrau. Eu tô aqui nesse degrau de baixo, mas se eu quiser subir, antes de colocar o pé, eu tenho que construir, eu tenho que me preparar para esse próximo passo. Então, é isso, né? Infelizmente, eu acho que a rede social tem atrapalhado um pouco nesse sentido. Ela é muito importante pra gente. Demais, tanto que a gente tem que estar nesse meio. Nós temos que saber usar, mas né? temos que saber até onde isso é importante para mostrar aquilo que eu realmente sou. Isso. Porque o grande problema é a gente mostrar aquilo que a gente ainda não é, né? Pular essas etapas, querer achar que você ainda está preparado para tudo. Não, eu ainda não estou preparado para tudo. Nunca né? Então, estamos, a gente nunca está preparado para tudo. E é importante você se colocar num lugar onde você vai divulgar, disseminar informação e você ter certeza e fundamento no que você vai passar. Sim. Porque você não pode só achar. Eu acho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Qual é o embasamento que você tem para estar falando, né? Você tem que ir para uma sala de aula lá na frente e falar embasado. Por isso que nós temos aí os cientistas passando, fazendo os trabalhos experimentais dentro da nossa área, porque a grande maioria é por trabalho experimental, que vai passar carga, né, de informação em um trabalho científico, e isso é a base de um professor, né? A gente não pode falar, eu acho que tirar um dente dessa forma fica melhor. A gente tem que ter base, né? Seja a experiência de vida, claro, mas lógico que toda a experiência, você não chega para tirar sem técnica. Pois é. Teve uma pessoa que fez técnica, estudou a técnica para te ajudar nisso, né? Então, é muito importante a gente entender realmente que o embasamento científico é a base de todos os professores que vão falar, disseminar a informação. E o treinamento exaustivo. Exatamente. Né? Porque nem sempre tudo começa dando certo, né? Então, a primeira sutura, a primeira extração é sempre difícil. Exato. Não tem pra onde correr, né? Então, a gente às vezes mostra na rede social o nosso melhor. Eu sempre brinco dizendo, né? O filho dos outros tá sempre sorrindo, né? Na rede social. Quando, na verdade, quem tem filho sabe que a verdade é xixi, cocô, choro. Na verdade, filho pequeno é isso, é exaustivo. A realidade do nosso trabalho também, muitas das vezes, é exaustiva. A gente começa, às vezes, né, a maioria do tempo, né, da gente é aquele trabalho ali que é cansativo, não é bonito, né, cansa, dá trabalho. E aí, mas aí, como você falou, né, ali a gente aposta 1% da nossa vida. Isso, e fora assim, que a gente tem também que ter muita, além da dedicação, não desistir, né? Eu falo muito na questão de desistência, porque eu trabalho numa área onde o aluno chega com a ilusão de que o motor vai fazer a endodontia por ele, sabe? E aí, quando bate de frente com a primeira dificuldade, desiste, né? E então, a gente vê que, eu acredito que todas as outras especialidades são assim, de colocar a perspectiva em algo tecnológico, onde o nosso trabalho é totalmente manual. Né? A gente não tem como trocar, inverter isso, né? Colocar algo tecnológico no lugar do conhecimento, da prática. Importante, né? E a gente sabe, né, que quantas vezes você tentou até você desistir. Então. Né? Então, muitas das vezes aquilo dá errado 3, 4 vezes até você conseguir, né? Então, hoje em dia, como, né, mais uma vez as coisas estão tão imediatas, né, a gente pode cair nessa armadilha de desistir. Exatamente. E a desistência é aquela, é a regra da desistência, né? Se você desiste, não dá errado porque você não fez. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. É o medo, às vezes, de dar errado. Mas muitas das vezes são com esses erros que a gente vai aprendendo e vai crescendo muito, né? Dessa forma. Nós temos que buscar realmente conhecimento e artifícios para nos ajudar a ultrapassar aquelas dificuldades, né? Lógico, cada um tem sua limitação, né? Tem pessoas que vão até um certo ponto, tenta e realmente não é. E às vezes tá batendo na porta errada. É verdade. Né? Às vezes você tá batendo na porta errada e não é naquela porta ali. Você tem uma veia diferente,
E aí é onde entra a orientação, né, de Deus para nos guiar para onde nós vamos, né? Ou qualquer outra crença que tenham. Mas, assim, por que você ficou em Caruaru? Foi pela residência? Igual a caverna do dragão Rafael, de Rafael. Eu digo que eu sou mais uma vítima da caverna do dragão que Rafael fala tanto, né? Eu acho que a minha história também é um pouco parecida com a de Rafael nesse sentido, né? Então, no último mês de residência, eu passei férias, ainda voltei para Maceió, e aí a gente sabe que a gente tem ainda algum problema, né, com relação às grandes cidades, né? As capitais. Maceió é uma capital, então eu sofri dificuldade. Essa foi a minha primeira dificuldade como bucomaxilo, né? Encontrar um mercado de trabalho que me acolhesse lá. Você voltou? Voltei, passei um mês de férias, né? Mas a minha intenção era ter voltado, mas a Caverna do Dragão, né? Caruaru, eu digo que Caruaru me abraçou. Eu falo muito isso, né? Caruaru realmente me abraçou. Eu considero Caruaru uma cidade muito próspera. Eu gosto muito, eu me sinto caruaruense de coração. Exato. Porque a gente tem cidades no entorno de Caruaru, né? E a minha história foi muito parecida, porque eu terminei a residência e aí eu passei no mestrado logo em seguida. Sim. E aí eu digo, não, vou passar mais 2 anos aqui em Caruaru, que está perto de Recife, vamos fazer o mestrado. Ao mesmo tempo, eu também fui selecionado para dar aula na faculdade, né? Aqui que eu dou aula atualmente. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então, mais uma vez, a gente vai ficando, tem os projetos, amigos vão, né, se unindo, a gente se juntou, eu e Rafael, a gente começou a fazer os cursos juntos e começou a dar certo. E aí, clínica também, e outras pessoas que chamam, eu faço muito buco delivery também aqui em Caruaru, né? Eu sempre brinco disso. Alguns dentistas que não fazem cirurgia também me chamam, além da clínica que eu já atendo, que eu trabalho. Então, assim, as coisas foram acontecendo. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa que aproveitou muito as oportunidades, sabe? Assim, eu não conseguia olhar para trás e dizer assim, eu sou de Maceió, minha família tá toda em Maceió, e eu vou voltar para Maceió e insistir se aqui tá dando certo, se aqui as coisas estão acontecendo, se aqui as portas estão se abrindo. E mais uma vez a gente entra sempre nas mesmas discussões, né? A gente tá sempre investindo na gente, a gente tá sempre investindo na pessoa, no profissional, para que a gente possa crescer, e isso aí vai abrindo as portas e é bem devagarzinho. E a gente mostrando, né, o diferencial, o que a gente é capaz de dar, e se entregar realmente ao trabalho, não vai faltar oportunidade, né? Quando a gente mostra a nossa capacidade de resolução, que nós somos bons naquilo, que nós estamos sempre buscando estar sempre melhor, né? As oportunidades aparecem, né? E tudo vai desenrolando, né? Eu acredito que é mais isso mesmo, né? Eu também nunca tive medo de arriscar. Por mais que eu tivesse um conforto atrás de mim, sabe? Porque minha família sempre esteve, né? Nós, quando viemos de São Paulo, a minha família sempre esteve na minha cola, eu sempre falo, né? Eu vim fazer o curso em Caruaru, mas aí acabei que no segundo ano da faculdade, meu irmão veio para fazer físio. Aí meu pai, vamos todo mundo para Caruaru, saiu, né? Porque as raízes, nossas raízes são em Garanhuns. Sim. Quando nós viemos de São Paulo para cá, né? Daí, assim, eu não... Realmente, assim, quando tive que fazer escolhas de sair de casa pra morar fora... Todo mundo acompanha, todo mundo... Aí, assim, a gente teve um apoio, mas eu vejo que muitos dos colegas não tiveram apoio, né? Teve que se virar sozinha na cidade e tal, pra poder conseguir, né? Guinar, né? E conseguir uma base, né? Para mim, a diferença, assim, dessa questão da proximidade foi interessante pelo fato de que, assim, Caruaru é relativamente próximo de Maceió, né? Então, de carro, você consegue chegar 2 horas e meia. Então, eu estava sempre junto da minha família. Mas, realmente, eu sempre digo isso, né? Eu aproveitei muito essas oportunidades. A primeira delas, inclusive, foi esse intercâmbio em Portugal, né? Porque eu tinha, sei lá, 19 anos de idade, 20 anos de idade. Eu nunca tinha andado de avião, pra vocês terem noção, nessa época, né? Então, eu também não venho de uma família... com muito dinheiro, né? Então, assim, eu sempre digo que eu sou o investimento da vida dos meus pais, eu e meu irmão, né? Então, minha mãe foi um investimento pessoal porque ela desistiu de trabalhar para cuidar da gente, né? Depois que a gente nasceu. E meu pai sempre foi que investiu, né? Eu sempre fui o provedor que sempre investiu. E se ele pudesse escolher entre ter algo para ele e investir na nossa educação, era isso. A gente passou. Então, isso é maravilhoso, eu acho que isso foi o que me fez olhar e dizer assim, não, essas oportunidades aqui eu vou aproveitar
aproveitar todas elas, porque é também uma forma de honrar isso, né? Esse investimento deles. Mesmo. E eles estavam sempre juntos nesse sentido. Eu acho que todo mundo tem uma história muito parecida com relação a isso, né? Quando a gente cresce pensando em um suporte. Quando a gente tem seio familiar, é muito importante, né? Quando a gente tem um seio familiar, uma proximidade, um respeito, né? E a gente acaba querendo levar isso pra vida, né? Porque hoje eu penso... que não seja família, sempre tem alguém. Não, né? sempre tem alguém, uma referência. Uma referência pelo qual a gente aproveita as oportunidades e investe na gente também, né? Eu falo que as pessoas que acreditam na gente, né, são sempre a nossa base, né? Tem Deus e tem a pessoa que confia na gente, né? Quem vive com a família são os pais, tudo, e a gente vai criando aquela pirâmide de importância, né? Hoje, e já que nós temos filho, você tá pra... né? Acontecer, quem sabe, né? Olha, deixa aí pra área. Olha o negócio ficando difícil aqui, ó. O negócio quando cai no YouTube já tá complicado. Né? Eu falo pra você que é a melhor coisa do mundo. A gente fala só nas dificuldades, mas quando amanhece o dia, o sorriso e o chamar papai e mamãe, eu acho que não tem nada que pague. Né? E assim, não vou falar porque senão vai ter choro de novo, né? E aí, assim, na verdade, quando a gente escolhe a especialidade, né? Você sempre quis cirurgia, você não foi para outra área, além da cirurgia. Nada. Não tentou. Além da micro, né? Então, assim, que eu tava o tempo todo, nada. Não tinha nada que me fazia dizer assim... encher os olhos. Encher os olhos. Eu acho que realmente o que enchia meus olhos era a cirurgia. E lá na UFAL a gente tem uma coisa que faz a gente encher mais ainda os olhos, né? O nosso estágio do 10º período lá, ele não é só em PSF. Então, a UFAL, ela tem um convênio, acho que outras faculdades também têm, com o hospital regional de lá, né? O hospital do estado, que recebe trauma, que recebe tudo isso. Então, metade do estágio a gente faz no PSF, em consultório. A outra metade do estágio, 2 meses, alta complexidade, atendendo os traumas, pedindo raio-x, fazendo sutura em face. Então, eu já cheguei na residência meio que com essa vivência, com essa experiência. E aí foi meio que abriu ainda mais os olhos, né? Então eu digo que eu acho que eu decidi trocar realmente a microbiologia pela cirurgia de verdade naquele ponto. Porque primeiro eu queria ter feito essa área acadêmica mesmo e depois ir para a especialidade, né? Mas aí eu percebi que não tinha como. E tudo combinou também, né? Pelo fato de ter passado uma residência, né? Próximo de casa, pelo fato também, a gente não pode mentir que também o financeiro também influencia, porque temos uma bolsa, né? Muito boa também na residência, a proximidade, a vontade, e assim, é impressionante, né? A cirurgia, ela é uma especialidade que quando a gente decide, a gente entra realmente de cabeça e não faz outra coisa da vida, Eu acho né? assim, sabe, que o conhecimento que o cirurgião dentista, o bucomaxilo em especial, tem da face, cabeça e pescoço em geral, é muito grande. É muito grande, assim, que não limita você a reconstruir um acidente automobilístico, um acidente aí, você reconstruir os ossos da face de uma paciente. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo isso. Muito bonito mesmo. E que muita gente não sabe, né? Pensa que é o médico, pois né? Muita gente pensa que num acidente, foi o médico e não. É o dentista. Tanto que no hospital, né? No hospital, na residência, a gente fala muito isso, né? Porque muito paciente chega depois de um acidente de moto e tudo mais. Não, porque doutor fulaninho, médico me atendeu. Eu fiz, médico não, a gente é dentista. Exatamente. Né? Então, eu sempre fazia questão de dizer, a gente é dentista, certo? Então, a especialidade que trata dessa área não é um médico. A gente tá no hospital, mas a gente é dentista. A gente não tirando o brilho, né? de todos da equipe, né, Dana? Porque vocês são equipe, muitas vezes trabalham juntos, né? Sim, médicos e dentistas. Mas, assim, abrilhantar realmente a mão de vocês, né? Que passam para fazer esse tipo de reconstrução, eu acho massa. Apesar de não querer nem chegar perto. Nem chegar perto, né? É uma relação de ódio. Cirurgia e endodontia sempre, né? Amigo. Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, tipo, eu trabalhei, porque assim, a odontologia nos dá a possibilidade de trabalhar em PSF, né? Sim. Média complexidade e alta complexidade. Sim. No PSF, tinha os dias de restauração e tinha os dias de exo. Olha, mas era um tormento pra mim, os dias de exo. Eu juro a você. Mas fazia com a dor no coração, porque muito dentinho dava pra salvar, minha cabeça já era de endodontia, né? E fora que, assim, eu
penava nas dificuldades, né? Mas foi uma área que eu tive realmente a escolha de não aprofundar. Eu tinha as minhas dificuldades, sim, mas eu tinha a minha visão para endodontia e eu não quis aprofundar. Já tem gente que gosta porque realmente dá aquela adrenalina, né? Aquela coisa, aquela emoção. E todo aí, procedimento é diferente, né? Tem pegar muito da adrenalina. Tem muito da adrenalina. Senhor da misericórdia. E comigo já foi totalmente o contrário, né? Então, o que eu podia fugir de endodontia, eu fugia de endo na faculdade, né? Então, eu acho que eu devo ter ido até um pré-molar com raiz única, só isso. Mas, mais do que isso, tinha 2 raízes. Não tem condição não de fazer não, professora, por favor, me ajude aqui. Não tem condições de conseguir fazer isso, né? Então, mas tem pessoas que conseguem, né? Ter um dom realmente para resolução de muitas coisas, né? Mas nós sabemos até onde nós vamos, né? Isso. Pois é. Então, assim, nós temos aí alguns casos, né? Algumas dificuldades na cirurgia e você trouxe um caso. Trouxe um caso bem interessante aí. É um caso relativamente antigo, né? Ele não é um caso do consultório particular. Eu trouxe esse caso por ele ter sido atendido, né, no serviço público. Certo. É um caso de complexidade relativamente alta. É um caso que, inclusive, chegam casos parecidos com esse, né, no curso de cirurgia da gente do IPEL. Então, são casos que a gente mostra aí de complexidade, né, de cirurgia. A gente está muito acostumado com os dentes simples, né, com os terceiros molares mais tranquilos. E esse paciente era um paciente que o sonho dele era colocar aparelho, né? Então, ele tinha esse sonho de consertar os dentes, ele tinha alguns apinhamentos dentários, né? Na região superior, na região inferior também. E aí, se a gente começar a dar uma olhadinha aí nessa imagem, né? Tem muita coisa que a gente consegue ver nessa imagem. Entre os incisivos, alguma coisinha. Ele é um dente que tem realmente mau posicionamento de vários dentes na arcada dentária e ele tem a presença aí de 3 dentes supranumerários, né? Que se a gente for olhar com bastante carinho, ele tem um dente supranumerário entre os incisivos centrais. Se a gente olhar, a gente consegue ver bem a sombra, né, desse dente supranumerário aí atrás, por palatino dos incisivos centrais. E ele também tem um dente supranumerário relacionado com o dente 18 e o 28, bem pequenininho lá em cima, na distal. E além disso, né, o combo aí do desespero, nesse caso, a gente consegue ver também o terceiro molar incluso, juntamente com o segundo molar horizontal e incluso, né? E se a gente começar a ver aqui, ó, abaixo do nosso segundo molar, já tem o início aí de formação, talvez de uma lesão. A gente não consegue dizer se é apenas um folículo aumentado do dente, ou se já é o início de uma lesão, um possível cisto dentígero aí nessa região, e a né? proximidade com o canal. Pois é, né? Então imagina só, um paciente que chega num centro de especialidades odontológicas de uma cidade pequena, que eu ainda trabalho lá na cidade de Iati. Sim. Esse paciente que não tinha condição alguma de fazer um procedimento no consultório, né? Então, é um paciente que tem dentes com complexidade alta e a gente precisava resolver a vida dele. Então, a primeira coisa que a gente pensou aí, vamos pedir tomografia para tudo. Sim. Tomografia para maxila, tomografia para mandíbula. Mas o paciente não tinha condição de fazer as 2 tomografias. Sei. O serviço de saúde, ele não oferecia essa tomografia. E aí a gente pediu pelo menos a tomografia da região inferior, porque a gente consegue perceber aí, né, que essas raízes, principalmente a raiz do segundo molar, poderia ter aí uma proximidade ou algum contato com o nervo alveolar inferior, né? Sim. E isso poderia aí trazer alguma complicação no pós-operatório, uma dormência, uma parestesia que a gente chama no pós-operatório. Então aí nesse caso, né, nas limitações do caso, eu optei por pedir uma tomografia somente da mandíbula, né? E a gente operou esse paciente aí em várias etapas, né? Já que a gente estava trabalhando no SUS. Certo. Eu fiz a extração primeiro desse dente supranumerário entre os incisivos centrais, depois a gente foi para os dentes superiores, né? Juntamente com os supranumerários também, que são dentes que oferecem uma dificuldade, mas não tão difícil como essa região aí do lado esquerdo, né? Que seria o segundo molar incluso junto do terceiro. Depois a gente fez esse terceiro molar aqui, né? O 48, e depois a gente fez o 38 junto com o 37, né, nessa imagem. Eu acho que a gente tem a imagem também da tomografia para dar uma olhadinha aí.
na tomografia a gente tem uma imagem bem melhor, né? É algo que a gente fala muito para os nossos alunos. Se você está trabalhando numa área onde tem uma anatomia complexa, onde você pode causar um problema, onde você pode ter uma complicação pós-operatória por conta dessas estruturas adjacentes importantes, né? A gente precisa pedir um exame que tenha uma qualidade melhor de visualização. Sim. E aí a gente optou pela tomografia, e se a gente olhar aquele corte um pouquinho mais lá de cima, ou da tomografia, a gente consegue perceber que existe sim uma proximidade dessa raiz com o canal, mas que não havia um íntimo contato, que o canal não estava passando entre as duas raízes. Então a gente já abriu uma luz, animado, né? Já fala para o paciente, olha, aqui é bastante difícil, a gente está no SUS, a gente está num âmbito, né? Seria ideal fazer num âmbito com mais possibilidades para a gente realizar o procedimento, mas a gente vai tentar realizar a cirurgia desse dente, né? E aí a gente fez o procedimento deu super certo, né? O terceiro molar, apesar de ser um terceiro molar, foi mais fácil de remover do que o segundo, porque ele estava menos profundo, ele estava mais superficial. Então, quando a gente descolou aí essa gengiva, a gente já conseguia enxergar praticamente esse terceiro molar inteiro. Ele saiu inteiro, sem problema nenhum. E aí a grande bronca do procedimento foi remover esse segundo molar, né? Porque era um segundo molar horizontal com duas raízes. A gente teve que cortar essa coroa em dois, cortar as raízes para poder sair com mais Geralmente essa técnica de cortar, né, de fazer a dissecção do dente, ela facilita mais facilita demais. Sem a odontosecção a gente não remove esse tipo de dente, né? Porque ele é um dente que está completamente horizontal e o eixo de saída dele não vai ser um eixo de saída convencional, né? Então, para que eu faça com que essas raízes consigam sair, já que o eixo dele é sempre dessa forma horizontal, eu preciso primeiro cortar a coroa, e o espaço deixado pela coroa que a gente cortou, que a gente seccionou, faz com que eu possa trazer a minha raiz para aquele espaço. Então, não é o eixo convencional de saída de um dente que está na boca, vertical. Ele já tem o eixo de saída em direção à boca. Aí não, o meu dente está horizontal. Então, o eixo de saída dele também é horizontal. E aí a gente precisa criar artifícios para poder facilitar a remoção do dente. E, assim, o que vocês visualizam, Darlan, assim, uma curiosidade minha, né? Numa remoção de um dente desse, vocês visualizam muito proteger, diminuir o desgaste ósseo? Sempre. Então, nesse caso, a odontosecção é ainda mais importante. Se a gente mais uma vez olhar essa imagem, a gente vai ver que existe uma proximidade aí da região mais cervical, né, da região inferior dessa raiz, com a base da mandíbula. Então, a gente percebe que a altura que esse paciente tem de mandíbula está sendo tomado um grande espaço dessa altura pela presença do dente. Então, se a gente for com muita força, tentando tirar o dente inteiro, eu sempre brinco, o dente não é troféu, não. Se a gente quiser tirar esse dente aí inteiro, sem cortar o dente, sem fornecer possibilidades que ele saia com menos força, com menos pressão, a gente pode fraturar essa mandíbula durante o procedimento. Fraturar a mandíbula, né? E a gente acha que não acontece pela força que a gente aplica, né? Acontece bastante. E às vezes nem sempre é detectado no momento, né, Darlan? Sim. Uma grande porcentagem dos casos, inclusive, é de fratura tardia, né? Que o paciente já tinha a mandíbula relativamente frágil pela presença do dente, se fez uma remoção de osso muito grande, um excesso de força, sem cortar o dente. E aí, às vezes, se ela não fratura no momento, durante a mastigação, o paciente pode ter uma fratura tardia pelo fato da estrutura remanescente ter ficado muito frágil. Né? Exatamente. E a gente vê aí a importância de saber tirar um dente, né? Que, para mim, na verdade, eu vou dizer como leiga, né, de técnicas cirúrgicas, mas realmente a força aplicada, eu sempre imaginei, eu disse, meu Deus, mas eu preciso de tanta força assim para remover um dente. É mais jeito. É mais técnica, né? É técnica. Tanto que nessa região aí também superior, a gente acabou assumindo um pouco o risco, né? Porque se fosse para a gente fazer realmente como manda o script, era necessário também pedir uma tomografia para avaliar essa relação do terceiro molar superior, do dente supranumerário, com o seio maxilar. Com o seio. Tá bem lá em cima, Isso, só que clinicamente também esse paciente já chegou um tempo depois de fazer a radiografia, porque ele já tinha rodado em vários dentistas. Já tinha tentado. E aí ninguém disse que tinha condição de fazer. E aí uma porção desse dente
visualmente a gente já via que ela já estava mais próximo da cavidade oral, né? Clinicamente ele já estava numa posição mais favorável, então a gente optou por não pedir o exame, mas seria o ideal também pedir o exame, justamente para a gente fornecer mais possibilidade de proteger essas estruturas nobres. Os elementos da maxila geralmente são mais tranquilos do que mandíbula? Normalmente é muito mais tranquilo de tirar do que a mandíbula. Pela densidade óssea? Isso. A maxila tem uma densidade óssea muito menor, né? A gente costuma falar para os alunos, para deixar mais didático, que a maxila é mais porosa. Então ela expande muito mais rápido, muito mais fácil na hora que a gente vai remover os dentes. Então isso aí diminui, mesmo dentes muito inclusos, diminui um pouco a dificuldade técnica, né, de realizar a remoção do dente. Já na mandíbula, não. Na mandíbula o osso é muito mais denso e a gente precisa realmente evitar essa força desproporcional, fazendo a remoção óssea também, né, pensando em proteger ao máximo e principalmente fazendo a odontosecção, cortando esse dente em quantas partes forem necessárias aí para que ele saia mais tranquilo, fácil. Porque eu acredito que, assim, uma das dificuldades, particularmente, uma das minhas grandes dificuldades eram realmente a resistência que o dente tinha de sair, né, inteiro, né? E aí ficava, meu Deus do céu, vai ficar um pedacinho. Ficava um pedacinho da raiz lá. Quem que salvava? A minha querida lima, né? Botava a limazinha lá e conseguia pescar aquele pedacinho. A única utilização que a endo continua na minha vida. Não posso dizer que eu deixei de lado 100% a endo, porque vez ou outra a gente apela pra uma liminha mesmo. Tá vendo? Você nunca vai deixar de querer ver a endodontia, quer dizer, de pelo menos um instrumento da endodontia vai te acompanhar. Mas muito legal, eu já tava vendo aqui uma endodontia desse molar pra fazer, né? Pois é. Inclusive, eu acho que eu trouxe a foto também, né, desses 2 dentes removidos, a gente consegue ver bem isso que a gente acabou de falar, né? Sim. O terceiro molar, que tá na foto acima, né, eu tentei tirar a foto de forma que ficasse realmente como estava na panorâmica, né? Então, o terceiro molar, ele saiu inteiro porque ele estava bem superficial, então a alavanquinha já fez ele sair inteiro, mas o que estava super incluso lá, o 37, tive que dividir em 4 pedaços. Então, a coroa, ela era para sair inteira, mas estava emperrando muito, a gente não vai colocar força. Corta de novo ela, corta ela no meio, não é troféu, a gente consegue tirar com menos força, trazendo menos prejuízo para o paciente. Era ideal tirar as 2 raízes juntas? Era. Mas você colocava a alavanca, o dente não mexia, corta a raiz, né? É igual eu gosto de brincar dizendo que é igual uma árvore. Se uma árvore tem muitas raízes abertas, vai ser mais difícil dela pender, dela sair. A mesma coisa vai acontecer com o dente. Corta de novo essa raiz no meio, tira uma raiz, tira outra raiz. E a gente traz o procedimento com muito mais tranquilidade e menos prejuízos aí para o nosso paciente, né? Orientação sempre técnica, pensando. né? E quanto tempo aí? Pronto, acho que a gente vê que é um grau alto, né? Bem complexo. Eu sempre digo que quando a gente vai fazer dente muito difícil, a gente vai numa expectativa de que demore tanto, que a gente acaba... Normalmente demora menos do que a gente imagina. Esse procedimento aí, somente esses 2 dentes aí, foi coisa de 25, 30 minutos. Mentira. Eu achava que ia ser muito mais. Meu Deus do céu. 3 dias, né? Eu achava que ia ser muito mais tempo, assim, porque a gente vai preparado com um arsenal. Nesse dia, inclusive, eu levei a minha caixa de instrumental. Né? Então, você já vai eu levei a minha caixa de instrumental pro SUS, porque eu esperava que eu não ia conseguir realizar o procedimento. Você tocou num ponto importante. Alunos, prestem atenção. Vocês que trabalham no SUS e que não tem instrumental, às vezes, para que você realize o procedimento para o paciente ou material. Podemos ou não, professor, levar os nossos? Eu não acho demérito algum, assim. Eu não acho demérito algum, porque muita gente fala, Darlan, mas o paciente pode procurar em outro local. Gente, ele não tinha condição de fazer esse procedimento. Ele não vai ser o tipo de paciente, certo? Que vai me procurar no consultório particular para eu fazer esse procedimento. Se eu sei que eu tenho habilidade técnica, se eu sei que era SUS, mas tinha condição sim de fazer o procedimento lá. Eles tinham uma caixa de material suficiente, mas eu, por segurança, já que eu estou me metendo a fazer o procedimento, eu levei, não é demérito algum. Exatamente. É uma situação específica. Se for assim, o SUS não vai melhorar. Se a gente for esperar, a gente acaba deixando um paciente desassistido sabendo que eu poderia ajudar ele já está de aparelho, está feliz da vida, né? Então, né? Porque ele passou por vários profissionais, ninguém quis colocar a mão e ali no SUS você foi. Olha, Darlan, eu sempre falo porque assim, alguns alunos às vezes usam
a desculpa de que o SUS não fornece tal material, o SUS não fornece tal instrumental. Olha, eu acredito que para que você monte o arsenal para cirurgia, para endodontia, realmente é caro. É caro. Mas às vezes uma besteira que você precise para poder dar aquele benefício ao paciente Sim. que está buscando o seu tratamento ali, poxa, nós tratamos de pessoas. Pois é. A grande maioria das pessoas que vão para o SUS, né, não digo todos, mas grande maioria não tem condições de fazer num lugar particular. Então, assim, eu acredito que isso é uma visão humana. Sim, pois é. Não é mais profissional, é humana de você ver aquilo ali e você compra um PA. Pois é. R$20, se for R$20. Eu sempre pensei muito nisso, sabe, Ju? Assim, eu tenho essas duas vivências, né? Então, graças a Deus, eu tenho essa vivência do SUS, eu tenho a vivência do particular. No SUS, eu atendo em 2 céus. Então, assim, eu tenho essa vivência de realidades diferentes. E eu acredito que nunca vai ser demérito você tentar aproximar o máximo do seu trabalho no SUS com o que você faz no particular. Por quê? Porque é possível. É possível. Esse aqui é a questão. É possível. Então, eu vou fazer dentro do que é possível algo para aproximar o máximo daquilo que eu faço no meu particular. Porque a minha credibilidade não vai ser credibilidade apenas de profissional no particular. Isso, eu vou ter credibilidade no SUS e no particular. Muitas das vezes a gente tem que lembrar de onde a gente veio inicialmente para saber aquilo que a gente quer ser no futuro. Então eu penso muito dessa forma e eu acho que não é demérito algum. E você dormir tranquilo. Né? Você dormir com a sua consciência tranquila de que você fez o seu melhor. Você não deixou nada para trás. Você não deixou nada para trás. Ah, não fiz por uma vontade, não atendi por uma vontade, não fiz. Eu podia fazer, mas não fiz. Pois é. Eu acho que isso, sabe, se você tem a capacidade e a coragem realmente de fazer isso, lá na frente você vai fazer também no particular. Pois é. Sabe, ou alguma coisa que você poderia fazer, que está dependendo somente da sua boa vontade. Nem né? tudo é dinheiro. Aí, Jaque falou tudo. Eu acho que é ali o amor que você tem pela profissão que você escolheu, né? Então, você tem que saber que ali é uma vida, um ser humano que está precisando. Em outro momento pode ser você. Pois né? E eu tenho certeza que eu acho que queria ser atendido da mesma forma. Pois né? é muito fácil colocar no Instagram dentista por amor, né? Nossa, mas na hora do procedimento, né? A hashtag não funciona muito bem. Funciona. Então eu acho que eu tento aproximar o máximo que eu posso. Assim, né? A gente sabe que às vezes não é possível, mas o máximo que eu posso eu tento aproximar. Nós temos nossas limitações, né? Sim. Nós vamos até realmente aonde dá, mas eu acredito que fazer o máximo que dá. Né? Não se negar a tudo é muito importante, né? Chegamos em um momento muito bom. Foi rápido, Nossa, né? mas eu vou dizer uma coisa, viu? Então eu vou ter que aumentar todo o tempo aí desse eu vou colocar lá uma caixinha e vou perguntar, e aí, 2 horas de podcast, o que vocês acham? Porque Esse tá muito massa. Esse é o momento que todo mundo fica querendo cortar com medo do que vai responder. Eu tô assistindo, eu tô acompanhando. Eu tô dizendo. Nós vamos ter que mudar essas coisas, sabe? As perguntas nos próximos. Vai ser uma surpresa. É difícil. Vai ser uma surpresa. Vai, Jaque, fala aí, né? Faz o nosso bate-bola com o Darlan. Foi rápido hoje foi legal. Nossa, todo o IPELcast tem sido engrandecedor. Vou te dizer uma coisa, não é puxando o saco porque o quadro é da gente lá do IPEL não, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa, foi uma jogada de mestre colocar pessoas que engrandecem a gente, né? Na conversa, na vivência, na experiência. E a equipe do IPEL tá muito boa, né? É muito bom mesmo. A equipe, nossa, nós temos profissionais lá de todas as áreas que tem muito para entregar. Né? E agora, IPEL, né? Caruaru, que Darlan faz. Isso. E Garanhuns também, né? Exatamente. Os cursos estamos levando. Então, essa equipe tá aí se espalhando também para o pessoal conhecer lá em Garanhuns agora. É isso aí, tamo junto, sempre. E já teve a primeira turma de anestésio. Só elogios. Coisa boa, só elogios. O pessoal, inclusive a você. Que aula, como é que ele passa essa forma, sabe? Porque às vezes coisas que eles poderiam ter visto na graduação e você passou de forma
diferente, leve, que né? eles ficaram assim. A gente sempre fala muito isso, né? A equipe de cirurgia do IPEL é muito diferente, né? E a gente se complementa muito, né? Rafael, eu, Marcelo, então a gente passa vivências diferentes e eu acho que essa é a intenção dos nossos cursos, né? É tentar diferenciar daquilo que a gente viu na faculdade, né? Isso. Então, eu acho que a gente precisa se espelhar naquilo que a gente acha que dá certo e que Com eu certeza. queria, na época que eu fosse Com aluno, certeza, que fosse dito com pra mim. certeza. Eu acho que é dessa isso forma. que a gente vem Certeza. querendo trazer, né, Ju? Exatamente. Então, a gente tem uma vivência também de clínica, de tudo, de estudo. Então, poxa, o que é que eu queria pra mim, Ju? Eu fiz vários cursos em outras cidades e tudo mais. Eu gosto disso. Se eu tivesse esse negocinho aqui na minha época, eu acredito que eu tinha encurtado muito, eu tinha... E é justamente isso, né? É isso. É isso. Mas Muito vamos bom. lá agora. Vamos lá, vamos Não embora. vai fugir não, você não vai fugir não. Vamos lá. Esse é pra gente conhecer um pouco o Darlan. A gente conhece muito o profissional. Sim. E a gente vamos pro um pouquinho pessoal. Nós que o vamos pessoal ver tem isso aí. curiosidade, quer saber. E é isso. Darlan, o que vier à sua mente, você vai estar respondendo. A Certo. primeira é uma pessoa. Uma pessoa, é difícil dizer uma pessoa, mas eu acho que meus pais, meu pai e minha mãe, são as pessoas da minha vida, assim, eu falo muito deles. Aí você já realizou muita coisa É, na sua sim, vida, sim. mas ainda um sonho que você tem. Um sonho. Eu digo sempre que eu sonho mudar o mundo. Eu penso muito disso. Eu penso que se eu conseguir mudar o mundo pelo menos de uma pessoa com aquilo que a gente faz no dia a dia, dando aula, fazendo cirurgia, Já mudou eu acho que eu estou muitas. mudando muito. Eu penso muito nisso. Um hobby. Eu canto e toco violão, arranho no violão e eu sou viciado em beach tênis, né? Ele ficou até 3 sou- horas da manhã No último jogando curso, inclusive. beach tênis. Meu Eu Deus. pensei que era Tava uma tendo um brincadeira, campeonato. entendeu? Era campeonato. Era campeonato, né? Eu acabei chegando lá na semifinal e a semifinal foi 1h30 da manhã. Quando eu cheguei em casa. Falando, eu dormi 3 horas da manhã jogando beach tênis. Eu disse que tá brincando, né? Eu sou o doido do Não, beach é tênis, mesmo. eu gosto muito. Então, eu vou tentar entrar nesses negócios aí, porque eu não gosto de você nada. não Meu dá Deus pra do céu, eu não nada, gosto de Ju, nada. desiste, Eu tenho ó. que gostar de alguma coisa. Eu sou fã, assim, de beach tênis, Eu vou tentar. Então, um lugar, Um lugar, Paris, pra mim. uma comida, Uma comida, pizza. um medo. Um medo. Difícil. Eu acho que eu tenho medo de morrer e não ser lembrado pelas pessoas, assim. Tenho medo de morrer e não deixar. Um legado, Talvez isso. Não tá nem um legado. Eu acho que eu tenho medo de morrer e as pessoas não lembrarem do que o Darlan foi, assim, né, sabe? Eu acho que esse é o meu maior medo, assim. Sim. Talvez seja esse o meu maior medo. Um amor, Um amor. Eu acho que minha família. uma saudade. Uma saudade. Seu Jonas Corrêa Barbosa, meu avô. Eita. Só sabia ler e escrever, mas me ensinou que graduação, pós-graduação, mestrado nenhum me ensinou. Meu avô. Pra você é uma referência, assim, na odontologia, pra você que você tem pra sua vida. Rapaz, eu tenho algumas. Eu tenho os meus professores, já falei de professora Regiane Camia, né? Que foi a minha professora lá da micro. Mas tem um cara que eu acho que eu procuro sempre me assemelhar ao tipo de professor que ele foi pra mim, que é professor Alexandre, de periodontia, por incrível que pareça, né? Não foi uma área que eu segui, mas ele era um cara que eu queria muito um dia ser como ele, assim, o profissional que ele é, o que ele fazia em sala de aula. Então, eu acho que os exemplos dele me espelharam. Ele nem sabe disso, viu, professor? Vou mandar pro senhor, mas é uma realidade aí. Eu sou fã daquele cara, sou muito fã dele. Doce ou salgado? Pro gordinho é difícil. Acho que doce. Eu gosto muito do salgado, mas eu não fujo do doce, não. Sim. Quem é Deus? Deus, pra mim, é o maior amor que existe. Eu acho que eu penso em Deus dessa forma. Eu gosto de cantar, então tem uma música que eu gosto muito que pra mim define Deus, né? Que é impressionante, impossível, né? E ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Eu acho que essa é a definição de Deus pra mim. É isso aí. E quem é Darlan, né? Fora o Darlan Buco, Maxilo, Fera ali, quem é Darlan, pessoa, ser humano? Darlan é um cara muito simples, assim, sabe, Jaque e Ju? Eu sou um cara muito simples, eu sou um cara que você vai encontrar em qualquer lugar que você quiser me chamar, eu vou junto. Eu sou um cara muito família, eu sou um cara que sempre foi muito estudioso, que sempre gostou muito de fazer o bem, assim, para as pessoas, de fazer bem a quem está ao redor. Eu acho que esse é Darlan, eu acho que eu sou um cara de poucos sonhos, assim, sabe,
mais realizar, assim. Eu sou um cara do trabalho duro, de verdade. De viver, né? Eu sou alguém que todos os dias acorda e aí tem que fazer isso hoje, então a gente vai lá e faz, né? Então, às vezes eu até me policio pra evitar, né? Pra me cuidar um pouquinho mais de mim por conta disso, porque eu me dedico muito, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou alguém muito dedicado à família, às pessoas que estão ao redor. Esse é o Darlan. É um Darlan simples, um cara que não tem muito luxo, que não tem muita frescura. Organizado. Isso. O cara das planilhas, como diz Rafael, mas o cara é organizado. É mais um legado da Micro. Eu nem falei sobre isso, mas realmente eu sou o cara das planilhas. Se você entrar no meu computador, você vai ver uma pasta, uma subpasta, a subpasta da subpasta, e é desse jeito. Na minha vida as coisas se organizam desse jeito. Já que eu trabalho tanto, né? Se eu não me organizar, a minha vida não rola. Então é mais ou menos isso. É isso mesmo. É isso. Mas olha, mais um quadro, né, que eu vou te falar, engrandecedor, muito legal, obrigado, um bate-papo, né? Você como pessoa é muito legal. Nós nos aproximamos mais na equipe realmente de cirurgia quando veio pro IPEL, né? Não conhecia anteriormente, mas assim, só veio realmente a engrandecer o nosso projeto. Confiou também junto com os meninos, né, no projeto do IPEL. Nós estamos realmente com esse foco de fortalecer e mostrar pessoas como vocês que confiam no trabalho, trabalham por amor e confiam realmente no projeto de estar sempre se atualizando, né? Sim. Na formação continuada do profissional. Isso é o que faz nós termos umas equipes, né, muito diferenciadas, né, lá no IPEL. E é isso, né? Agradeço muito, tá? Sua participação no nosso quadro. Eu que agradeço, de verdade. Foi muito massa. Foi muito legal, um bate-papo legal, porque nós falamos, né, a mesma língua, né? A língua científica é a língua da vida e do amor pela odontologia. E é isso, pessoal. É isso. Não esqueça de compartilhar, curtir, comenta, tá? Divulga aí o nosso amor pela odontologia através do nosso quadro IPELcast. Muito obrigado pela participação. Aguardem os próximos. E até a próxima. É isso, tamo junto. Valeu, tchau, tchau.